E aí família, firmeza total, mais um ano se passando, é nóis, deixa eu te falar. É, a aula de hoje a gente vai falar de período joanino, né? Então é uma aula extremamente importante porque ela tá de complemento com a aula anterior. Então na aula anterior a gente falou da vinda da família real para cá, os motivos que trouxeram ela para cá, certo? As questões que estavam rolando lá na Europa, né? O bloqueio continental de Napoleão, a invasão de Napoleão na Espanha, e consequentemente, posteriormente, em Lisboa. Inclusive a gente mostrou um quadro do Janot, né? É, recebendo ali, acolhendo na perspectiva do francês, acolhendo Lisboa, né? E a expansão ali daquilo que a gente vai chamar na história geral de expansão do iluminismo, né, através do Império Napoleônico. Então a gente tem a chegada da família real aqui para o Brasil, a gente vê que essa chegada ela traz muitas mudanças estruturais no Brasil, a abertura dos portos, os tratados de comércio e navegação com a Inglaterra, né, dos produtos, em relação aos tributos dos produtos ingleses, a gente, tudo que a gente falou na aula anterior. Inclusive a Constituição, a construção da Escola de Cirurgia e Medicina da Bahia, do Banco do Brasil, do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, de toda uma estrutura física e uma reforma urbana para que aqueles nobres que vieram com a família real portuguesa, eles pudessem ter o mínimo, bicho, foguetão, ter o mínimo de uma vida semelhante ao que eles tinham lá em Portugal. Então, essas instituições, isso que se constrói dentro da América Portuguesa, vai consolidar e vai dar possibilidade para que Dom Pedro I, na figura, né, de futuro imperador do Brasil, ele proclama a independência e ele tenha as condições mínimas estruturais, né, um banco, uma escola de medicina, um lazer para os nobres, para a elite, né, uma interligação econômica muito forte, cobrança de tributo geral, né, para sustentar essa nobreza. Então tudo isso vai consolidar o Brasil, a América Portuguesa, a ter a possibilidade de uma independência. Então essa estrutura que é trazida e é construída por causa dessa família real que vem para cá e inaugura o período joanino é extremamente importante e os vestibulares cobram muito, beleza? Vamos ver aqui como é que tá o tempo, tá tranquilo. Então aqui a gente vai falar basicamente, né, aqui a gente tem o Palácio do Campo das Princesas, então no primeiro momento da aula a gente vai falar sobre a Revolução Pernambucana. Ela foi a última revolução que a gente teve aí, uma das últimas, né, melhor dizendo, uma das últimas revoluções que a gente tem aí, emancipacionistas, né, não nativistas, mas emancipacionistas, separatistas, né, que rompe com o poderio, que rompe com a dominação portuguesa, né? Ela é uma das últimas que a gente vai ter aí, a Revolução de Pernambuco, e ela é extremamente importante, né, para isso. E a gente, na aula passada, a gente falou da Revolução, a Inconfidência Mineira e a Revolução Baiana, certo? Então isso é importante aí, essa que vem como o último pilar aí. Então a gente tinha uma revolução, uma Inconfidência Mineira extremamente articulada pela elite, a gente tinha a Revolução Baiana, um movimento extremamente amplo e popular, certo? Com ideais iluministas. E a gente tem a Revolução Pernambucana, um movimento que faz parte, uma parte da elite religiosa, uma parte do exército, uma parte dos mercadores mesmos que estão aqui nessa região, eles aderem a esse movimento, fazendo ali um apanhado também de populares que aderissem a esse tipo de movimento da revolução de rompimento com a metrópole. O que esses três movimentos têm em comum? Todos eles são emancipacionistas, ou seja, eles querem romper, separar aquela região do domínio metropolitano português, beleza? Aqui a gente tem uma representação da bandeira da Revolução de Pernambuco, certo? E aqui é uma clara referência ao quadro francês, né, que a gente tem aí, a gente não, né, mas foi feito da Revolução Francesa, que é a liberdade guiando o povo,
né? Então você tinha uma mulher levando uma bandeira, uma figura feminina levantando uma bandeira, guiando aquele povo para isso. E além disso, a gente vê aqui nesse vidro, nessa janela, que a gente tem a bandeira do Brasil representada, ou seja, e a bandeira em destaque aqui é de Pernambuco, como se a Revolução Pernambucana ela fosse um dos pioneiros, uma das vanguardas para constituir aquilo que vamos chamar posteriormente de independência. Por isso que eu falei que ela é um dos últimos movimentos emancipacionista e ela tem influências iluministas da Revolução Americana, mas basicamente, né, elas estão anterior à independência do Brasil. Então elas influenciam a independência do Brasil, basicamente é o que está sendo exposto aqui nesse vidraçal. Esse aqui é o Palácio dos Campos das Princesas, Campo das Princesas, é o Palácio do Governador, a residência do governador de Recife, de Pernambuco, né, Recife, na cidade de Recife. Então é uma das entradas aí que a gente tem, tá? Beleza. Então a Revolução, né, ela contava com o aumento dos impostos, né, aquilo que desencadeou a Revolução foi um aumento dos impostos que foi decorrentes à chegada da família real para o Brasil em 1808, ou seja, quando você tem a retirada do principal centro econômico do país, da América Portuguesa, da colônia, do Nordeste, que era a cana-de-açúcar, trazendo ele agora para o eixo Sudeste, né, que é a mineração, e posteriormente a vinda da família real para cá, transfere todo o eixo político, todo o eixo de impostos, de arrecadação e de tudo, de circulação de moeda para a região sudeste. Então, Recife ela passa por diversas dificuldades econômicas, não só de abastecimento de escravos, mas também de circulação de moedas e abastecimento de produtos. Mas não só isso, além disso, todo o Império Francês que a gente tinha de colônias produtoras, tanto francês como holandês, de produtoras de açúcar no Caribe, eles começam a se reorganizar, né? Na ótica da expansão napoleônica. Então, nesse momento, a gente tem que o açúcar brasileiro ele começa a decair o preço. Então, o preço, por causa da concorrência das outras colônias, de outras potências, a gente tem aí uma concorrência maior, o preço cai, o abastecimento da região abaixa, a circulação de moeda abaixa, então tudo isso acaba acarretando diversos descontentamentos de vários, presta atenção, de vários setores daquela civilização. Então a gente tem aí tanto setores religiosos, setores do exército, setores comerciantes, né, que estão mercantes, que estão com descontentamento das políticas que vêm da metrópole de Portugal, certo? O que vem agora do sudeste do Brasil, do Rio de Janeiro, da família real que está aqui no Brasil, essas políticas elas não agradam as pessoas que estão ali no sentido de proporcionar uma vida melhor ou um lucro para eles, no caso, certo? Então a gente tem aí diversos setores se manifestando contra essas intervenções portuguesas, da corte portuguesa na região, tá? E no dia 6 de março a gente tem que grupos civis e militares eles se rebelam e tomam a cidade de Recife e o governador Cusão Caetano Pinto vaza, né? Fica com o cu na mão e vaza, fuga total da cidade. Aqui a gente tem uma obra do Antônio Parreiras, né? Um pintor muito conhecido brasileiro, né? Que a gente tem a benção da bandeira da Revolução de 17. Então o que aconteceu basicamente? Os revoltosos tomaram a cidade, expulsaram o governador e eles fundaram uma nova região. A região ali agora ia se tornar um novo país, uma confederação, né? Ia unir ali a Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, né? Então aqui a gente tem a bandeira, a gente tem os setores que participavam, militares, populares, a classe média, até o cachorro aqui, ó, 1000 graus saiu na foto, e os religiosos que estavam participando também desse movimento de emancipação, da Revolução de Pernambuco. Pernambuco é um ambiente extremamente propício para a revolução. A gente teve várias, né? A revolta dos mascates, a expulsão dos holandeses, né? Teve várias revoltas aí nesse cenário. Então, Pernambuco é uma região extremamente efervescente para conflitos que acabam ocorrendo por ela ser protagonistas em um dos determinados produtos principais da América colonial. Beleza? Então aqui a gente tem a benção da bandeira, a bandeira é essa, a gente vai falar um pouco dela.
tá? E o que basicamente eles queriam, né? Eles tinham fortes indícios, né? Eles tinham fortes inspirações na Revolução Americana, né? Então o que eles queriam basicamente? Eles decretam a lei orgânica, que é uma lei que ela vai organizar como que essa sociedade nova, separada da metrópole de Portugal, ela vai se administrar, né? E o que ela determina? A separação entre os poderes, que é um princípio básico de Montesquieu, né? Então, a gente separa o poder legislativo, executivo e judiciário, né? Quem executa as leis, quem cria as leis e quem julga supostamente crimes e as leis, né? São grupos separados. Não pode ter um imperador, não pode ter um rei que vai escrever leis. Quem escreve leis é o legislativo, não é o rei, não é o imperador. Então eles têm um movimento muito próximo, né, mais próximo da Revolução Americana do que propriamente da Revolução Francesa. Então ela tem uma inspiração iluminista muito grande. Mas não só isso, a liberdade de crença, até porque a gente tinha uma região extremamente que tinha muito fluxo de judeus, muçulmanos e diversos mercadores de diversas regiões do mundo, né? A liberdade de crença e de expressão, né? Até porque os jesuítas também foram perseguidos em um grande período da história da América Portuguesa. E a igualdade de direitos, inclusive, que igualdade de direitos? De possuir escravos. Então a Revolução Pernambucana, ela tinha até isso em semelhante com a Revolução Americana, que ela não abolia escravos, a escravidão, mas ela não abolia a escravidão, mas ela estendia esse direito de ter escravo, inclusive para os ex-escravos. Então o ex-escravo às vezes era proibido em determinadas regiões da América colonial de comprar um escravo, mesmo que tivesse dinheiro, né? Porque a compra de escravo, ela simboliza a ascensão social, então é bloqueado isso. Então na Revolução de Pernambuco eles liberam isso, colocando que o direito de possuir escravo ele é para todos, inclusive para quem é ex-escravo. Mas ela não abole a escravidão, isso é importante, isso não é nem questão de discussão na Revolução de Pernambuco, beleza? Então aqui a gente tem a bandeira de Pernambuco, a gente tem a bandeira, né, da Revolução. E interessante que essa bandeira é a mesma bandeira de Pernambuco, da cidade do estado de Pernambuco, menos 2 estrelas, né? Só tem uma estrela aqui. Então a bandeira ela representa essa parte branca e a cruz, a denominação que tinha sido essa terra antes, né? Que era terra de Vera Cruz, uma coisa assim, ou Santa Vera Cruz, não lembro agora como ela foi denominada o primeiro nome. Além disso, a gente tinha o arco-íris, né, que simbolizava aí a vinda de tempos melhores, né, essa relação, essa proximidade que eles tinham com o iluminismo, né, o sol semelhante, né, você tem o sol aí como representante de momentos e dias gloriosos, dias melhores, e essas 3 estrelas aqui, ela simboliza basicamente Pernambuco, Rio Grande do Norte, né? E Paraíba, né? Que é a confederação ali das 3 capitanias do Nordeste que se une para a Revolução de Pernambuco para se separar da metrópole, basicamente. O que acontece? Aqui a gente tem uma pintura do pai do José Peregrino, né? Um dos grandes líderes dessa revolução, né? Esse garoto em torno de 19, 20 anos, não lembro quantos anos ele tinha, né, o pai dele aí pedindo, né, para os revoltosos, aqui são os revoltosos, ó, ver a bandeira aqui, eles aqui muqueado, né, o pai dele com um crucifixo na mão, ele pede para o seu filho, José Peregrino, para que ele abandone o movimento e se entregue aos portugueses, né, em contrapartida aí o menino manda tudo tomar no cu e fala que vai fechar no crime aí com o movimento contra os portugueses até o fim, tá ligado? E o que acontece? Portugal manda diversas forças navais e terrestres para destruir o movimento da Revolução, né? Para destruir esse governo que foi implementado na América Portuguesa em paralelo aí na capitania, uma das mais importantes da região, a de Pernambuco, beleza? Então diversos reforços navais e terrestres chegam à região e eles conseguem dominar o movimento e destruir o movimento e prender eles. Desculpa. Basicamente aqui a gente tem uma imagem, né, os mártires da Revolução de 1817, do Antônio Parreiras também,
né? E a gente tem a execução, né, do padre Miguelinho, né? Esse mano aqui, tá? Os outros que estão presos ali no fundo esperando a execução e um que já foi executado aqui, né? Bem cara de novinho aí, se pá, é o José Peregrino, né? Então a gente tem aí que esse movimento ele é importante por quê? Porque ele é um dos últimos movimentos emancipacionistas que a gente tem no período joanino. Então ele é muito influenciado pela Revolução Americana e ele vai influenciar, ele vai inspirar, inclusive, a independência do Brasil junto com a Revolução Baiana e a Inconfidência Mineira. Esses três movimentos que a gente discute aí, eles são importantes para isso, beleza? Eles vão inspirar um de caráter elitista, um de caráter popular e um de caráter militar, religioso e de unidades civis, de setores civis da civilização, beleza? Então a gente termina esse movimento e vamos inaugurar agora a decadência do período joanino. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. Tá bom, tá ótimo. A decadência do período joanino, tá? Então aqui a gente tem uma imagem feita por Oscar Pereira da Silva, né? Essa aqui são as cortes. O que são as cortes, quebrada? As cortes, basicamente, bem resumidamente, ela é uma assembleia, ela é um parlamento, para ser bem um paralelo bem rude, tá? Ela é um parlamento que tem uma função de legislar, ou seja, fazer leis, criar leis, discutir leis que consequentemente serão impostas ao rei. Ou seja, quem cria as leis são as pessoas que participam dessa reunião, das cortes, que participam do que? Do parlamento português, certo? As cortes, após a expulsão de Napoleão de Portugal pelos ingleses, a gente tem aí uma reestruturação dessas cortes e essas cortes começam a reivindicar que a América Portuguesa ela deveria voltar a ser uma colônia dos moldes anteriores à ida da família real para a América Portuguesa, nesses moldes, nos moldes anteriores, nos moldes de subordinação total, nos moldes do pacto colonial, certo, sendo respeitado. E além disso, eles exigem que o Dom João VI, pai de Dom Pedro I, Dom Pedro, ele exige que essas cortes exigem que Dom João VI ele volte para Portugal, porque basicamente Maria Louca, a mãe dele, morreu, tá? Então Portugal ele se defronta com crescentes dificuldades econômicas, né, os gastos da luta contra as tropas dos invasores Napoleão, como eu disse, né, em unidade ali junto com os ingleses, e a liderança militar do ditador Lord Bereford, que é um inglês que está ali administrando as terras da metrópole de Portugal, certo? Após a expulsão, ele não é muito bem aceito pelas classes mercantes e pela população portuguesa, esse ditador no caso, nessa intervenção militar inglesa. Ela não é muito bem vista. Então eles articulam essas cortes e eles exigem que Dom João volte para Portugal, certo? A Maria morre, como eu disse, então Dom João seria rei de Portugal, ele é coroado rei de Portugal, né, Dom João VI, e a gente tem aí uma imagem, né, da partida da esposa de Dom João VI em cerca de 1830, ela partindo, né, como a família real aos poucos vai abandonando, primeiro pelo rei e agora aos poucos ela vai abandonando a América Portuguesa. Primeiro o rei, agora a rainha. Só que Dom João ele deixa aqui o seu filho, Dom Pedro I, para administrar a região, certo? Então aqui a gente tem a representação tanto de diversos setores da população, tá? Setores da classe média, da elite, nobres, né? A gente vê os nobres aqui, exército, nobres, a elite comerciante e os mais pobres, aí todos eles vêm da partida da família real, aí do resto da família real, né, para a metrópole portuguesa, certo? Então, as cortes portuguesas, né, como mostrei naquela foto, elas redigem uma constituição, por isso que a gente traz esse paralelo aí como um parlamento, e essa constituição ela tem características de limitar o poder do rei, ou seja, ela vai impor
o que o rei pode fazer e o que o rei não pode fazer, até onde a ação do rei é permitida, certo? Então, em 821, em abril de 821, Dom João VI volta para Portugal. Em 30, 9 anos depois, a esposa dele vai para Portugal e ele deixa aqui o seu filho, Pedro, o príncipe, regente do Brasil, como administrador regente, né, da América Portuguesa, que agora foi elevada, como eu disse na aula anterior, a status de nação irmã de Portugal. Né? Ela sai de Portugal, ela vem da mesma descendência que os portugueses. Né? Então ela deixa de ter aquele status de colônia e vira agora uma nação irmã. Né? Ainda mais porque agora você tem um príncipe regente, Dom Pedro I, aqui no Brasil, né, no Império Brasileiro, posteriormente com a independência, e a gente tem ali outro membro da família real, Dom João VI, em Portugal, como rei de Portugal. Beleza? Isso não atende os interesses da corte, porque a corte, como eu disse, ela queria que a América Portuguesa voltasse a ser não uma nação irmã de Portugal, mas uma nação colônia de Portugal, que se respeitasse o pacto colonial e não que os produtos ingleses adentrassem com facilidade com impostos menores que os próprios produtos portugueses na América Portuguesa, na colônia portuguesa. Né? Então a gente tem aí um movimento muito forte, né, de contestação da permanência de Dom Pedro I dentro da América Portuguesa, porque enquanto ele estiver aqui, enquanto membro da família real estiver aqui, um descendente direto do trono de Portugal estiver aqui, a América Portuguesa nunca vai poder voltar a ser colônia, porque Dom Pedro I ele é príncipe regente, ele está administrando. Para isso ele teria que se subordinar às cortes, e isso ele não quer, beleza? Então as reações das cortes são extremamente violentas, elas mandam tropas, inicialmente essas tropas são rechaçadas, né? Elas são literalmente espancadas, né, pelas tropas portuguesas, pelas tropas brasileiras, e as cortes, por elas legislarem, elas escreverem leis, elas fazem uma lei que as províncias brasileiras, elas são independentes ao Rio de Janeiro, ou seja, o governo que está sediado no Rio de Janeiro, ele não deve mandar ou fazer leis para as outras províncias do Brasil, da América Portuguesa, no caso, certo? Então, o que ele está querendo fazer? As cortes estão querendo enfraquecer o governo de Dom Pedro I, a regência de Dom Pedro I. Ela está tentando enfraquecer isso, fazendo o que? As leis que Dom Pedro I quiser colocar, elas não poderão ser colocadas aonde? Nas províncias brasileiras, porque essas províncias são independentes de quê? Do Rio de Janeiro, mas elas são subordinadas a quem? A metrópole, a Portugal, a metrópole portuguesa, beleza? Diretamente subordinadas à coroa. E as tropas brasileiras, elas devem se unir a um único corpo, um comando da corte. Ou seja, as cortes, meio que o parlamento português, ele deveria controlar todas as tropas, inclusive as tropas da metrópole e inclusive as tropas que estão na América Portuguesa. Beleza? As tropas que estão sob controle de quem? Do príncipe regente, de Dom Pedro I. Beleza? O futuro Dom Pedro I. Beleza? Então aqui a gente tem uma das tensões, né, que é a foto inaugural da aula. Então a gente tem aí o Jorge Alves, um representante da corte, né, e ele está vindo conversar com o Dom Pedro I, que é representado aqui, e José Bonifácio representando a elite brasileira do Partido Brasileiro, certo? A gente tem aqui o Partido Brasileiro e o príncipe regente mandando o representante da corte, um membro da corte portuguesa, voltar para Portugal, que ele não iria voltar para Portugal, que ele iria ficar no Brasil, inclusive administrar e governar o Brasil, certo? Com apoio militar e com o apoio da população brasileira, certo? Aqui a gente vê que tem um Pão de Açúcar no final ali, ó, né, representando que isso é no Rio de Janeiro. Então isso aqui é um dos inícios desse choque que começa a se dar entre as cortes, o parlamento português e o príncipe regente aqui no Brasil, na América Portuguesa. Beleza? Então os governadores, as cortes, elas não se contentam com isso, ela não se contenta com essa postura de Dom Pedro I,
e elas declaram que os governadores de armas, ou seja, as pessoas que controlam o monopólio da força de cada capitania ou de governo geral de cada capitania, ele deveria ser subordinado à autoridade militar diretamente às cortes, ou seja, ele está tentando esvaziar não só a administração do governo regente de Dom Pedro I, quando ele coloca a independência das províncias, mas também ele quer tirar o monopólio da força. Por que isso é importante? Porque o príncipe Dom Pedro, ele tem um cunhão, ele tem um título, né, que é o título de que ele é o príncipe guerreiro, ou seja, ele é extremamente militarizado, ele controla as tropas muito bem, sabe? Ele é um extremo estrategista, ele é muito bom estrategista militar, né? Então eles pretendem enfraquecer a administração e o poder militar de Dom Pedro para forçar que ele volte a Portugal, né? Então o regente ele exigiu do regente que ele voltasse de imediato para Portugal sob pretexto de completar sua formação cultural, né? E não porque a gente quer dominar os brasileiros, mas sim porque a gente quer que você volte para cá para formar sua formação cultural e posteriormente se tornar rei de Portugal, né? Dom Pedro não aceita isso, né? Dom Pedro sabe os reais interesses colonizadores de recolonização, os interesses reacionários, né, da corte, certo? Então a gente tem aí um movimento que começa a se organizar dentro do Brasil para proclamar a independência. Então, com o apoio do Partido dos Brasileiros, né, que são os proprietários de terra, os proprietários de terra e escravos, os altos funcionários públicos e os ricos comerciantes, né, que tem o seu líder José Bonifácio como grande representante, como eu disse aqui, ó, na imagem ele é representado aqui, né? E a gente também tinha o Partido Português, que são ricos comerciantes portugueses que a maioria fica na cidade de Recife, certo? E os liberais radicais, né, que são membros da classe média urbana, que acabam protagonizando essas revoltas como a Inconfidência, como a Revolução de Pernambuco, a Conjuração da Baiana, né? Então tudo isso ele acabam sendo protagonizado ou pela elite, né? No caso aí pelo Partido Brasileiro na Inconfidência, pelos liberais radicais, ou também por classes populares, como na Conjuração da Baiana, beleza? Então a gente tem esses três partidos brasileiros que eles se unem basicamente, tirando o partido português, eles se unem a favor de Dom Pedro I para uma independência. Aí José Bonifácio, principal agente político nesse momento, ele começa a articular entre a elite assinaturas de um abaixo-assinado para que Dom Pedro continuasse na América Portuguesa, para que ele governasse, liderasse a América Portuguesa, certo? E ele consegue ao todo 8.000 assinaturas, ou seja, da elite brasileira, da elite da América Portuguesa, no qual ele pediu que o regente permanecesse, alegando que a América Portuguesa perderia a autonomia administrativa conquistada. Presta atenção nessa porra. A América Portuguesa perderia a autonomia administrativa conquistada no período joanino, quando a família real veio para cá, com a abertura dos portos, com o Tratado de Aliança e Comércio, a elevação do Brasil, da América Portuguesa, à nação irmã de Portugal, tudo isso iria se perder se ele voltasse para Portugal, né? Então, no dia 9 de janeiro de 22, o príncipe concorda em permanecer no Brasil, isso é considerado o dia do fico, né? Ele diz, eu fico aqui no Brasil, vou ficar nessa porra, e nós vai sentar o dedo nos portugueses. E tropas portuguesas que permaneceram no Rio de Janeiro se manifestaram contrariamente, foram até o palácio do regente, né, confrontaram o regente e eles tiveram conflitos armados, né, como eu disse, Dom Pedro I ele é um excelente estrategista, né, ele era o imperador militar do Brasil, né, o grande militar do Brasil, certo? Então a gente tem aí vários conflitos que vão ser contrários a essa permanência dentro do próprio território da América Portuguesa, não só
das cortes lá da metrópole, mas aqui também existe um descontentamento. Esse período ele não é amistoso, né? Não existe uma homogeneidade, não existe uma hegemonia em todo o território de que isso seria bom para o Brasil. Os portugueses, as tropas portuguesas que estavam aqui, os líderes do partido português, eles não se interessavam por isso, inclusive lutavam contra, beleza? Então a gente tem aí que o regente ele faz uma demissão em massa dos ministros portugueses e nomeia ministros brasileiros, né? Ele estabelece o cumpra-se, né, que são as ordens de Portugal, elas só seriam executadas sob autorização do próprio príncipe. Então, qualquer ordem que viesse da corte, contrário ao que a corte queria, qualquer ordem que viesse da corte, das cortes portuguesas, ela deveria primeiramente passar pelo regente e só ser implementada se o regente autorizar. Completamente contrário ao que as cortes queriam, né? Elas queriam tirar a autonomia política dele, fazendo independente as províncias, mas ao contrário, ele faz um movimento inverso, mantendo nele centralizado aqui o poder. E no dia 22, né, ele convoca uma Assembleia Constituinte para criar um documento, uma carta régia para como será administrado todo esse território. E no dia 6 de agosto, né, Bonifácio ele faz a Carta das Nações Amigas, né, uma carta, um documento que ele redige à Inglaterra, aos Estados Unidos, declarando que o Brasil ele queria manter a sua liberdade, manter o seu comércio direto com a Inglaterra e com os Estados Unidos sem a intervenção de Portugal, certo? Então a gente tem aqui esses movimentos, não é necessário que se decore todos, mas aqui a gente vê a resposta que Dom Pedro I tem com as pressões que as cortes fazem, beleza? E no dia 7 de setembro, às margens do riacho do Piranga, Dom Pedro, voltando de Santo, ele encontra um mensageiro de José Bonifácio, que traz notícias de Portugal, né? E essas notícias dizem que tropas portuguesas estariam a caminho do Brasil e que as cortes elas não iriam facilitar nenhum tipo de governo que não fosse direto feito por ela aqui na América Portuguesa. Então Dom Pedro decide proclamar a independência do Brasil e transformar o Brasil em América Portuguesa em Império Brasileiro. Agora sim a gente pode deixar de falar América Portuguesa para falar Império Brasileiro. Aqui a gente tem uma imagem propagandista, tá? Então é uma imagem de 1844, é uma pintura que a gente tem do Francis René, não sei lá como é que fala o nome dele, e ele é uma pintura que foi feita no período do Império, certo? Então é um período onde você quer enaltecer a liderança de Dom Pedro I nesse período, né? E Dom Pedro I, como eu disse, esse período de independência, ele é extremamente conturbado, porque tropas chegam aqui no Brasil, ele tem que lutar, defender o território contra essas tropas pós-independência, e tropas que já estavam aqui no Brasil também se rebelam contra, e outras regiões tentam também se separar do próprio Rio de Janeiro. Então, nesse momento, a gente tem aí diversos conflitos explodindo no Império Brasileiro, e ele é controlado e todo administrado por Dom Pedro I. Então aqui a gente tem uma enaltação, essa pintura ela tem um momento de construção e ela tem uma ideia a ser passada, que Dom Pedro I, como a gente vê aqui as pessoas que rodeiam ao redor estão saudando ele, Dom Pedro I ele é líder do pobre, ele é líder do povo, né? Ele está aqui, ele é saudado pelo povo, ele é amado pelo povo, né? Então aqui a gente tem a construção de um herói que é enaltecido pelo povo. Quer dizer que ele era enaltecido por todo o povo da América Portuguesa? Não, como eu disse, teve vários conflitos, mas o intuito dessa tela seria passar isso. Além disso, a gente tem aqui outra tela, que é a tela do Pedro Américo, um famoso pintor brasileiro, certo? E essa tela ela foi feita na Proclamação da República. A Proclamação da República foi feita por militares. E agora, em contraste que a gente estava vendo aqui um apoio popular, agora a gente tem o quê? Uma representação de Dom Pedro I na mesma proclamação da independência, rodeados por militares, passando qual mensagem? A independência do Brasil perante as potências europeias, elas são protagonizadas, as mudanças no Brasil são protagonizadas
Por quem? Pelos militares. Então, quando a gente tem a proclamação da República no Brasil, a gente tem a construção de um líder, de um herói, de Dom Pedro I, como um líder representante da classe militar, essa classe militar que vai administrar e organizar a República. Então aqui a gente tem duas obras de arte que passam momentos distintos da história e que elas querem passar uma propaganda diferente porque elas estão em momentos distintos. No momento do Império, onde ela quer mostrar que Dom Pedro é o aclamado pelo povo, amado pelo povo, como se todo o povo o amasse, e aqui, né, já na República, que os militares são a vanguarda de qualquer movimento emancipacionista ou de liberdade aí para a América, para o Brasil, certo? Ambas têm fator com a realidade? Não. Em um determinado momento sim, né? Mas assim, em um determinado aspecto sim. Mas elas são imagens que são feitas, quadros que são feitos com um viés político. Isso é importante. Beleza? Então a aula de hoje é isso. Na próxima aula a gente vai falar das independências da América Espanhola e posteriormente a gente já vai falar do Império Brasileiro. Fechou? Tamo junto. É nóis, quebrada.